Então vamos lá. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Somos a Igreja Batista Filadélfia e estamos congregando no bairro do Cajuru, Rua São Simão 36, sob a liderança do pastor Luiz Ferreira Pedroso. E estamos numa série de estudos bíblicos durante este ano e nesta noite vamos estudar sobre Noé. O tema de hoje é Marcas de um genuíno pregador da justiça. Você é bem-vindo para estar conosco toda quarta-feira, às 20 horas, e também aos domingos, às 10 horas da manhã, no culto de adoração a Deus. Começamos lendo um texto, um versículo de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Eu sou o pastor Roberto, deixa eu me apresentar, né? Diz assim a palavra: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Começamos o nosso estudo com uma síntese importante sobre a pessoa de Noé. A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 5, 28, que aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Na verdade, a maldição veio sobre a terra por causa do pecado de Adão. Diz lá Gênesis 3,17, maldita é a terra por sua causa. Então, lógico, o pecado trouxe uma maldição sobre a humanidade. Mas Lameque, pai de Noé, crê que seu filho teria um papel diferente na história da humanidade. O que efetivamente aconteceu. Não é? Noé era um homem justo e uma raridade nos seus dias. Era íntegro, tinha um caráter aprovado. Um destaque importante: Noé andava com Deus. E aí já é uma reflexão para todos nós, né? A importância de nós andarmos ao lado de Deus, junto com Deus, do Senhor Jesus Cristo. Também a Bíblia faz a menção de um homem antes de Noé que andou com Deus, e o seu nome era Enoque. Gênesis 5, 24 vai dizer que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Na verdade, irmãos, a gente não sabe, né, se Noé foi escolhido a dedo por Deus para uma missão, ou se na verdade era a única opção que Deus tinha naquele período. Fato é que a história bíblica universal associa o personagem Noé com a arca, os animais e o dilúvio, e como um acontecimento do juízo de Deus sobre a humanidade. Então, vamos estudar hoje alguns fatos marcantes na vida desse homem que foi um pregador da justiça. Primeiro, o mundo nos dias de Noé. Como era o mundo nos dias de Noé? Gênesis 6,5 vai nos trazer essa ideia. Diz lá a palavra do Senhor: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No verso 11 vai dizer: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Este era o cenário: violência, corrupção, imoralidade. Nada diferente dos nossos dias. Razões suficientes para a manifestação do juízo divino. E eu queria destacar aqui agora algumas decisões de Deus a respeito dessa situação da humanidade. Primeiro, a partir do dilúvio, uma diminuição do tempo de vida do homem na terra. Então, o dilúvio marca uma mudança. O homem vivia uns 900 anos, mas Deus diminuiu o tempo de vida do homem na terra a partir do dilúvio. Está lá em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Muito difícil nós vermos hoje uma pessoa viver mais do que 120 anos, né, meus irmãos? Uma outra situação que aconteceu, uma tristeza do Criador em relação à criação. A Bíblia diz que Deus se entristeceu.
Gênesis 6,6, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Outras versões falam que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas creio que essa versão retrata melhor o sentimento do coração de Deus. A queda do homem e as consequências do pecado. A queda do homem e as consequências do pecado na sua vida e na sociedade, então entristeceram o coração de Deus. Uma outra coisa importante, Deus decide sobre Noé, o dilúvio e a arca, né? O que Deus decide? A gente encontra isso no verso 13 e 14 do capítulo 6 de Gênesis. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividirá em compartimentos e revestirá de piche por dentro e por fora. De maneira que Deus deu essa missão para Noé, construir uma arca. Missão importante, um projeto estabelecido por Deus. Então, tem que ficar muito claro isso, né? Deus estava no comando dessa situação, da preservação da humanidade, de trazer juízo sobre o pecado da humanidade naquela época também. Vamos para um segundo pensamento aqui do nosso estudo. A arca como uma pregação do juízo e uma redenção de Deus também para a humanidade. A Bíblia diz que Noé levou 100 anos para construir a arca. Certamente despertou a curiosidade das pessoas da época, né? A arca era grande, um trabalho de engenharia sob a orientação de Deus. Podemos imaginar isso, irmãos? Na época de Noé, construiu uma arca daquele tamanho. É uma coisa assim, fora da realidade. E também porque não havia chuva, e porque também não havia essa abundância de água. Então ninguém imaginava que um barco daquele fosse necessário para aquela época, com certeza. E Noé deve ter sido considerado uma pessoa realmente fora da normalidade, né? Com uma certa loucura. Imagino que as pessoas achavam aquele homem fazendo aquilo. Mas essa foi a pregação da vida dele, a construção da arca. Porque perguntava: o que está fazendo? Certamente Noé deve ter falado: ó, Deus mandou construir essa arca. Não ficou oculto, não ficou trabalhando ali em segredo, de forma nenhuma. As pessoas estavam vendo. Mas assim também a Bíblia vai dizer lá em Lucas 17, irmãos, que quando o Filho de Deus voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos vivendo como nos dias de Noé, né? O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O dilúvio das águas, o fogo que desceu do céu em Sodoma e Gomorra, capítulo 19 de Gênesis, são testemunhas da história a respeito do juízo divino. Haverá um juízo para toda a humanidade. Haverá um julgamento, o trono branco. Deus vai julgar todos os seres vivos na ressurreição. Os justos vão ressuscitar para a vitória da vida eterna, mas o ímpio vai ressuscitar para o juízo divino. Alguns detalhes, então, desse plano de Deus, irmãos. A tripulação da arca. A Bíblia vai dizer da tripulação da arca, né? Gênesis 7, de 1 a 3, vai dizer que Noé ia entrar na arca com a família e ia trazer um casal de cada animal, mas dos animais puros, 7 casais de cada um, né? Era a orientação de Deus. O tempo de chuva e navegação. A Bíblia vai dizer em Gênesis 7:12. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Muito tempo. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, verso 24. Ou seja, 5 meses. Então veja, irmãos, 100 anos construindo, quando a chuva veio, 40 dias, depois 5 meses administrando aquele zoológico flutuante, né, naquele barco. É algo muito espetacular a história que Deus deixa de Noé para nós.
Mas também tem um fenômeno climático da natureza. Há uma mudança da natureza naqueles dias de Noé. Gênesis 7:11, nós vamos ler assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, e nesse mesmo dia todas as fontes dos grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. O que significa isso? Veio água de cima e jorrou a água de baixo. Houve uma mudança climática, um acontecimento que não tinha antigamente. É algo que a gente tem que sempre pensar nisso como um dirigir de Deus sobre a natureza e todas as coisas. E também veio o arco-íris como consequência da chuva, e nós bem sabemos disso. Gênesis 9:13a, o meu arco que coloquei nas nuvens. Ainda dentro desse pensamento do dilúvio, nós vemos a obediência e o trabalho, característica de Noé, né? 100 anos construindo a arca e 5 meses cuidando dos animais, alimentos armazenados e o trabalho de cuidar desses animais, alimentá-los e etc. e tal. Então, foi muito trabalho, pastor Pedroso, muito trabalho. Então Noé é um exemplo para nós de um homem de fé, um homem de obediência e de trabalho também, cuidando da natureza de Deus. Primeira aplicação que eu queria trazer, irmãos: quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, vemos nele também essas características: obediência à missão e trabalho em favor dos salvos, da igreja e dos discípulos. Filipenses 2:8 vai nos dizer que, sendo encontrado em forma humana, o Senhor Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro pensamento do nosso estudo, nós vamos estar falando sobre marcas da nova aliança. Então nós já vimos o mundo nos dias de Noé, nós vimos um pouco a questão da arca e o planejamento de Deus para o dilúvio, mas vamos pensar nas marcas da nova aliança, que é algo importante. Em Noé e sua família, Deus renova a aliança com a humanidade. Deus é um Deus de aliança. A palavra no hebraico para aliança é berit. Então, a história bíblica vai mostrar Deus fazendo alianças com várias pessoas, né? Com Noé aqui no dilúvio, com Abraão, para que Abraão fosse pai de muitas nações. Deus vai fazendo aliança. E com o povo de Israel, com a promessa da vinda do Messias, do ungido de Deus. Nós sabemos que nos dias de Jesus havia uma expectativa que o Messias viria. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela retrata isso para Jesus dizendo: nós sabemos que o Messias virá, o Cristo virá. Então, são alianças, né, manifestações das alianças de Deus. Vejamos então alguns detalhes dessa aliança com Noé. Gênesis 9:11. Não haverá mais dilúvio sobre a terra. É uma marca dessa aliança, da nova aliança. Diz ali a palavra: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O que não significa, né, irmãos, que a gente não tem visto ao longo da história, nos últimos dias até, enchentes, né? E pessoas sendo levadas às vezes por correnteza, morrendo afogados. Isso a gente tem visto. Mas não um dilúvio que possa destruir toda a humanidade. Mesmo porque agora, né, o homem se espalhou por toda a terra, nos vários continentes, né? E naqueles dias a terra estava concentrada num lugar mais fixo. Então, o dilúvio funcionou bem por causa disso também. Uma outra coisa da nova aliança, irmãos, Deus estabelece o sinal desta aliança, certo? Está lá escrito, Gênesis 9, 12 e 13. Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Sinais. Sinais. Quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, com Abraão, ele manda circuncidar os meninos, os homens, tirar o prepúcio, né, do homem, que seria hoje uma operação da fimose. Era um sinal
no corpo dos homens. Havia uma aliança entre o povo de Israel e Deus. O arco-íris é um sinal, não haverá mais dilúvio. Mas também é um sinal de que, seguinte, houve um dilúvio. A gente viu o arco-íris e aí as crianças falaram, mas o que é o arco-íris? Vamos explicar. Houve um dilúvio. A partir daí veio esse sinal. É uma aliança memorial. O que é memorial, irmãos? Para a gente nunca esquecer. Deus não quer que a gente esqueça os seus feitos, as obras do Senhor e a sua aliança. Ou seja, é pedagógico. Cada vez que a gente olha o arco-íris, então nós podemos dizer que Deus preservou a humanidade e não mais vai destruí-la. O verso 16, a gente já leu, né? E diz assim que toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. É bom destacar, amados irmãos, queridos irmãos, infelizmente hoje o arco-íris é usado de forma inconveniente para uma causa humana, de viés mundano, que certamente ofende ao Criador e à sua santidade. Por fim, então, nesse nosso breve estudo, vamos pensar num quarto ponto, que é na contramão da bênção de Deus. Após sair da arca e se estabelecer novamente na terra, Noé planta uvas e produz vinho, diz a palavra de Deus. Verso 20 do capítulo 9. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. O vinho sempre fez parte da história da humanidade, meus irmãos, a gente sabe disso, né? O vinho é símbolo de alegria, de festejo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus começou o seu ministério com um milagre nas bodas de Caná da Galileia. Ali transformou água em vinho e surpreendeu o mestre de cerimônias com a qualidade daquele vinho. O perigo do vinho e de qualquer bebida fermentada é a dependência química, o vício que tem destruído pessoas e famílias. Por isso, muitas vezes nós temos, como cristãos, evitado esta prática, porque sabemos que é um perigo presente. Noé também foi apanhado pelas péssimas consequências da embriaguez. Diz lá no versículo 21 do capítulo 9, bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Aí vai dizer que, infelizmente, seu filho Cã entrou na tenda e viu a nudez do seu pai. Diz lá o verso 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Já os seus irmãos agiram diferente. Diz a Bíblia que Sem e Jafé pegaram uma capa e levaram sobre os ombros, andando de costas para não ver a nudez do pai, e cobriram o pai. Resultado disso, a bênção natural de um pai para o filho foi trocada por maldição. Diz a Bíblia lá em Gênesis 9, 24 e 25. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho, o caçula, lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Temos aqui uma reflexão para a nossa vida. Porque assim é o pecado na vida do ser humano. Traz maldição e juízo divino. Certo? Em todos os sentidos. Assim como nos dias de Noé, assim também como foram nos dias de Sodoma e Gomorra. Como já mencionamos um texto do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Jesus vai voltar para buscar sua igreja, mas ele também voltará para julgar as nações. Todos ressuscitarão e terão que comparecer diante do Senhor Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, o Senhor Jesus mesmo disse a respeito
da sua condição de juiz. Ele diz assim: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então Jesus, ele é o Salvador. Ele veio como Salvador do mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos perdoar os pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, foi levado ao céu. Quando ele vier novamente, ele vem como um juiz. Tem essa autoridade, recebeu do Pai essa autoridade. Mas nós não precisamos ficar preocupados com isso, né? Nós temos a Jesus como nosso irmão mais velho, como nosso Senhor e Salvador. Nos prostramos diante dele agora em vida, para que um dia possamos vê-lo na glória eterna e desfrutar da bênção da vida eterna. Grande esperança. Conclusão, meus amados irmãos, do estudo desta noite. A maior aliança entre Deus e os homens está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma aliança profética desde Gênesis 3,15, quando Deus disse para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus morre na cruz, ele está pisando na cabeça da serpente, está vencendo o inimigo, após ressuscitar. E o inimigo provavelmente imaginou que estivesse vencendo com Jesus morrendo, mas não. Então, temos esse aspecto importante. Outra coisa importante é que a aliança ao povo de Israel, né? Esse é um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, tão aguardada. E Simeão, um homem justo, idoso, piedoso nos dias de Jesus, o Espírito tinha dito a Simeão que ele não morreria antes de ver o Redentor de Israel. E ele estava no templo quando Maria e José trouxeram o menino Jesus com 8 dias para levá-lo ao templo. Simeão pôde pegar o menino Jesus nos braços e reconhecer que ali estava o Messias de Israel. E ele pôde dizer para Deus, né, louvando ao Senhor: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação. Bem-aventurado aqueles que podem abrir os olhos espirituais e ver a salvação que há em Cristo Jesus nosso Senhor, o Filho de Deus, o Senhor da glória, o Salvador. Da mesma forma, essa aliança, Jesus faz uma analogia a respeito de Moisés. Quando Moisés levanta a serpente no deserto, e Jesus diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando a gente olha pela fé na cruz do Calvário e vê o sacrifício do Senhor Jesus e crê de todo o coração que Ele morreu para nos salvar, e que a salvação é um dom de Deus, é um presente, não é mérito nosso, mas é graça de Deus sobre a nossa vida, nós podemos louvar ao nosso querido Deus. Levantado na cruz do Calvário, sangue precioso derramado para perdão dos nossos pecados, ressurreto ao terceiro dia para vencer a morte, Ele virá nas nuvens da glória buscar o seu povo. E a pergunta é: você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Já recebeu como seu Senhor e Salvador? Já reconheceu seus pecados e confessou a Deus para uma caminhada de fé e discipulado com Jesus? Por fim, então, irmãos, pensemos a seguinte: vamos imitar a Noé. Vamos ser tementes a Deus, obedientes e pacientes, aguardando as promessas do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.